E aí pessoal, saiu o novo trailer do Superman 2025 e tá sensacional. A gente teve diversas informações que foram bem importantes passadas nesse trailer e vamos comentar um pouquinho e depois vocês deem a opinião se vocês gostaram ou não gostaram. Uma das coisas mais interessantes já de cara que aparece é o Krypto, que veio numa nave separada que o Jor-El utilizou para testar, para vir para a Terra, para testar o mecanismo da nave que traria depois o Superman. Mas como a nave do Krypton ela se desviou, ele acabou chegando um tempo depois. Pelas informações que a gente tem, o Krypto e o Superman de início eles vão ter uma relação tanto quanto conturbado, ou seja, não vai ser aquele cachorro dócil desde o início. E a partir de um certo momento, sim, daí ele vai conseguir ter uma amizade, Superman e Krypto, e ele vai se tornar um cão totalmente dócil para ele, que vai ajudar. E a gente vê, nessa cena inicial do trailer, realmente que o Krypton vai ter um papel bem importante. Outra coisa que a gente tem bem legal aí é talvez a participação da Sociedade da Justiça, que vai ter um Lanterna Verde, vai ter a Mulher Gavião, e outros personagens. Também é legal assim da gente perceber que são personagens clássicos ali, como o Lex Luthor, que vai ter um papel muitíssimo importante aqui. E uma informação bem legal do James Gunn é que esse Lex Luthor aí vai ter alguns motivos plausíveis para odiar o Superman e para fazer com que a opinião pública fique ao contrário dele. De uma certa forma, a gente até conseguiria se identificar com o Lex Luthor. Também no trailer vê rapidinho ali alguns soldados com aquelas armaduras que talvez sejam do Lex. Então é possível, que no filme apareça ele também utilizando uma armadura, mas vai ser um personagem super complexo, um Lex Luthor que a gente nunca viu nos cinemas. Essa é a promessa que o James Gunn está fazendo. Uma outra coisa interessante também que apareceu nesse trailer aí é a relação dele com a Lois Lane. Nesse caso aqui, ela já sabe a identidade secreta dele, ele já trabalha no Planeta Diário. E aí as questões delas vão ser muito mais em relação à ética, às notícias, o que ela pode falar, o que ela não pode falar. E tem muito a ver com o tipo de notícia que a gente está vivendo hoje em dia, de redes sociais, que as coisas vão sem ser provadas de uma certa forma, sem ser verdade. Então o Lex vai usar muito dessa questão de redes sociais para fazer notícias falsas do Superman, e por isso que a gente vê algumas pessoas agredindo ele. Também é possível a gente ver que ele levou um pauzão ali no início do trailer, e que ele precisa da ajuda do Krypto, e que naquele momento ele pede para ser levado para casa, muito provavelmente para a Fortaleza da Solidão. E nesse aspecto aí, então, a gente vai ter um adversário muito poderoso em relação a ele, talvez o Brainiac ou algum outro. Uma outra coisa assim que eu achei muito interessante, muito legal nesse trailer foi a música, que dá aquela sensação assim de esperança, de poder. Isso também tem a ver bastante com a questão das cores. É um filme mais claro, Pelo trailer a gente consegue ver que ele se afasta completamente da versão do Snyder, em que a gente tem um tom mais sombrios, aqueles negócio mais pesado mesmo, e desse aqui não, é um Superman mais voltado para o clássico. E nesse aspecto aqui, vale lembrar que o Clark Kent e o Superman, eles estão bem diferentes. E isso dá para ver que a gente lembra o Superman clássico lá do Christopher Reeve, em que ele tinha uma postura mais encurvada quando ele era o Clark Kent, ele era mais inseguro, e quando ele era o Superman ele tinha o peito estufado, assim como aparece também no cartaz que foi para divulgar esse trailer, teaserzinho aí, mas realmente assim, chamou bastante atenção para essas diferenças e para as coisas que podem acontecer. A gente viu uma infinidade, de personagens ali sendo mostrados rapidamente. Também teve um Kaiju, que a gente não sabe ainda se vai ser um personagem forte que vai enfrentar o Superman repetidas vezes, ou se vai ser simplesmente assim para servir de passagem, para ele mostrar o seu poder. Mas eu acho que vai variar bastante entre um Superman de esperança, as pessoas acreditando nele aos poucos e tendo uma desconfiança bem grande no começo. Isso é legal porque a gente vê esse papel do Lex Luthor aí como alguém que vai fazer a diferença mesmo pro lado negativo já desde o início. E aí, claro que as pontas vão ter que ser fechadas ali. Mostra também uma cena rapidinha do Superman com o seu pai, com o Jonathan, e
provavelmente, né, ele vai ser o cara que vai conseguir ajudar a população num determinado momento quando não existe mais esperança. Eu fiquei muito satisfeito com esse trailer, com o visual que está completamente diferente, com aquela volta do Superman que a gente sempre gostou. Então vamos ter lutas direto ali, né? Porque o Superman aparece ferido. Vamos ter pessoas e super-heróis novos. E aí tem umas pessoas que falam que tem bastante personagem aparecendo, mas foi apenas assim um teaserzinho, né? Provavelmente ali a Sociedade da Justiça, ela vai agir de uma forma independente do Superman. Dá pra ver que as roupas são meio parecidas, em que eles estão mais ou menos utilizando um uniforme. E o Superman seria, digamos, aquele herói novo ali que eles não sabem se deve temer ou se simplesmente se ele é alguém confiável. Eu acho que nesse momento a construção do herói vai partir dessa premissa ali, de ninguém conhece o Superman, de ninguém sabe o quão poderoso ele é, e ao mesmo tempo ele também é um pouco ameaçador, mas nem perto, né, daquela visão do Snyder. Acho que o James Gunn vai tomar uma direção completamente diferença, mas vocês viram assim que a gente não teve nenhuma piadinha, nada nesse tipo aqui nesse trailer, e a esperança é que seja um filme sensacional. Comente aqui embaixo o que você achou desse trailer, um abraço e até o próximo vídeo.